É importante que vocês tenham tentado resolver essas questões e que utilizem agora o que eu vou passar para vocês para tirar eventuais dúvidas. Primeira questão do concurso Limpo e Gás 2018-2. Numa cidade, 4 em cada 15 pessoas são estrangeiras. Dessas pessoas estrangeiras, 3 em cada 8 são crianças. Nessa cidade, as pessoas que não são crianças estrangeiras correspondem a que fração da população? Aqui eu vou começar com uma dica, porque num concurso a matéria não está tão separada como eu faço aqui. Quando você perceber dentro da questão essas relações tanto de tantos, seja na hora de dar informação, seja na hora de perguntar, né, quanto de uma fração, você está diante de questões que envolvem razão. E aí uma outra dica que eu passei na aula anterior, que é essencial nesse tipo de matéria, é você não perder a referência. Na grande maioria das vezes o que o exercício quer verificar é realmente se você tem noção disso. Então quando ele fala que numa cidade 4 em cada 15 pessoas são estrangeiras, ele está criando uma relação com o total de pessoas. Então nem precisa saber qual é esse total, ele nem fornece nem pede. É porque tudo está relacionado a ele. E aí tem várias maneiras de pensar isso. Eu já sugeri, isso está no vídeo anterior, que você utiliza, ou normalmente eu utilizo como referência, ou 1 ou 100. Mas também tem um critério. Normalmente eu só uso 100 quando eu tenho valores em porcentagem ali no meio da informação, porque facilita. Quando eu não tenho, eu gosto de criar uma referência como se fosse meu 1. E qual é a vantagem disso? Porque na hora que eu fizer as razões, que não são na verdade frações, elas vão estar todas sobre 1. Né? Desde que eu mantenha essa referência, que eu vou fazer daqui a pouco. E estar sobre 1 mantém ela mesma, não tem que ficar preocupado com isso durante a resolução, e não tem que me preocupar no final se eu tenho que dividir por algum outro valor. Tá? E por essa razão. Então esse aqui vai ser minha referência. Então tudo que eu for fazer, eu vou tentar fazer em relação ao total de pessoas. E a primeira informação já tem ali, que são as pessoas estrangeiras. Representa 4 de cada 15. Do que? Do total de pessoas. Posso até fazer isso aqui. Ou seja, 4 quinzeavos do total de pessoas, que eu pus referência 1, é de pessoas estrangeiras. Agora, dessas pessoas estrangeiras, 3 em cada 8 são crianças. Então, nós vamos estar falando agora de crianças estrangeiras. E aí aqui tem o grande ponto. Se eu não me preocupo com referência, eu agora mudo totalmente, porque quando ele fala que é 3 em cada 8, não é do total, apenas daquelas que já são estrangeiras. Então, se eu colocar simplesmente 3 sobre 8, eu estaria mudando a referência e não daria certo. Mas é 3/8 do quê? Daquelas pessoas que eu já tinha relacionado com o total e que eram as estrangeiras, ou seja, 3/8 de 4 quinzeavos. Agora, quando eu faço isso, eu estou relacionando de novo ao total. E aí que eu não posso me perder. E quando eu faço aqui uma relação de outra, é na verdade multiplicação. Que seria isso daqui. Aí numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. É importante vocês se acostumarem um pouco a fazer simplificações para evitar que você faça contas grandes. Aqui, por exemplo, eu simplificaria o 3 com o 15, que daria 5. E poderia simplificar o 4 com 8, que daria 2. O numerador ficou só 1 mesmo. Então, eu transformei essa fração numa fração bem mais simples. 1/2 vezes 1/5. Numerador multiplica numerador dá 1. 2 vezes 5 dá 10. Mas olha só, o que nós acabamos de encontrar? Que do total de pessoas, a razão de crianças estrangeiras é 1 sobre 10. Acontece que o exercício fez uma ressalva e até destacou. Ele quer a relação das crianças que não são estrangeiras em relação ao total. Então, não são estrangeiras o que falta para o total, que era 1. Ou seja, agora sim, não são crianças estrangeiras. O total de pessoas que é 1, menos as que são, que é 1 sobre 10. Aí eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, que aqui dá 10. 10 dividido por 1 dá 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 10 dá 1 vezes 1 dá 1. E aí nós temos, então, 9 sobre 10. Bom, mas e aí? Será que isso já é a resposta? Como eu considerei o total de pessoas como 1,
Quando eu for fazer a fração desse valor sobre a população, que é 1, vai dar ela mesma. E agora vocês entenderam por que eu falei que quando eu trabalho só com essas relações, colocar 1 é interessante. Porque aí quando eu chego aqui, já é a resposta do exercício. Isso já está em relação à população, 9 sobre 10. Então, o nosso gabarito está aqui na letra B. Questão número 2, essa do concurso Petrobras de 2014. Uma empresa substituiu seus monitores antigos do formato full screen, cuja proporção entre a largura e a altura da tela é de 4:3, por monitores novos no formato widescreen, com proporção entre largura e altura dada por 16:9. Os monitores novos e antigos têm a mesma altura. A razão entre a largura do modelo novo e a largura do modelo antigo é dada por. Mais uma vez, estamos diante de razões e ele quer que você descubra aí uma razão no final. Bom, só para ficar bem organizado, eu vou separar aqui monitores antigos e novos. E além de tudo, eu tenho que estabelecer se eu vou criar a razão entre a largura e a altura ou vice-versa. Como ele me deu os itens nessa sequência, eu vou manter largura sobre altura, para os dois, tá? Estou tentando manter um critério. Então, os antigos eu vou chamar de largura 1 e vou colocar sobre a altura 1. E os novos eu vou chamar de largura 2 e vou colocar sobre a altura 2. Qual que é a informação que eu tenho sobre monitores antigos? Que essa proporção, na verdade é uma razão, né? Entre a largura e a altura era 4:2.3, que eu posso muito bem colocar nessa forma, 4 sobre 3. E os novos? Os novos, a proporção entre largura e altura é 16:9. Gente, uma coisa importantíssima. Em nenhum momento ele disse que a proporção entre o antigo e o novo é igual. Eu não posso dizer que 4/3 é igual a 16/9, jamais. Só que aí eu consigo estabelecer algo que é muito importante. Ele fala que os monitores novos e antigos têm a mesma altura. Então tem que encontrar uma forma de transformar esses dois denominadores, a altura 1 e a altura 2, no mesmo valor. Aí eu até posso usar a noção de proporção, que é aquela noção de que se eu jogo o mesmo valor no antecedente e no consequente, multiplicando, o resultado se mantém. Então, como é que eu faço para transformar esse consequente, que é o denominador, em 9? Basta multiplicar em cima e embaixo por 3. Eu vou manter a mesma relação. Aí sim eu estou criando uma proporção, mas de antigo com ele mesmo, apenas um tamanho maior. E aí eu ficaria 4 vezes 3, que é 12, e 3 vezes 3, que é 9. Olha só como agora já estamos quase chegando na resposta. Eu garanti que a altura 1 fosse igual à altura 2. Agora ele quer a razão entre a largura. Agora cuidado que tem um peguinho aqui. A ordem que ele quer a largura do modelo novo em relação ao do modelo antigo. O do novo eu chamei de L2. O do antigo eu chamei de L1. No primeiro aqui, gente, eu tinha L1 e A1, eu continuo tendo eles aqui embaixo. Apenas foram multiplicados por 3. A relação, a razão continua. Então ele quer, na verdade, esse 16 do L2 para ou dividido pelo 12 do L1. Viram que eu não perdi nenhuma referência, né? Eu consegui me organizando sem correr o risco de misturar os dois. Gente, é isso aqui, 16 para 12. Só que aí eu vou simplificar em cima e embaixo por 4. Vai ficar 4 sobre 3, que é o mesmo que 4, 2.3. E essa resposta você encontra na letra C, que é o gabarito da nossa questão número 2. Questão número 3, concurso ProMimp 2010. Em certa fazenda, a quantidade de pés de café plantados é diretamente proporcional à área por eles ocupada. Essa fazenda é dividida em duas áreas, A e B. Na área A, há 1.800 pés de café plantados. Quantos pés de café estão plantados na área B, se esta corresponde a 2/3 da área A? Bom, nós temos aqui então uma razão, que é 2/3 entre a área B e a área A, nessa ordem. E ele garante a vocês que essa quantidade de café é proporcional à área.
Então, nós vamos conseguir criar uma proporção. O próprio exercício nos ajuda. Ele vai relacionar a área, e aí nós temos aqui, né, de B para A, vamos colocar assim, só para vocês não misturarem. Em relação à área, eu tenho que é 2 para 3. Isso será proporcional à quantidade de cafés. Eu só sei a quantidade do A, então eu coloco ele aqui no denominador. E a quantidade do B é exatamente o que ele está pedindo, eu vou colocar como X. E aí, embora eu tenha passado uma sequência de propriedades para vocês na nossa aula anterior, eu falei que a principal estava aqui, quando você conseguia relacionar e dizer que se você multiplicar cruzado, essa relação se mantém, a igualdade se mantém. Então, vou ter que 3 vezes x é igual a 2 vezes 1.800. Posso passar o 3 dividindo, achei mais fácil do que multiplicar o 2, porque aí dividir 1.800 por 3 dá 600. E 600 vezes 2 dá 1.200. Era uma questão bem fácil, tá? Não tinha muito segredo, mas o mínimo que você tinha que saber é essa lógica aí da proporção e que poderia ser feito. E claro, gente, ser organizado. Eu acho que esse tipo de questão, se você consegue se organizar, né? Por exemplo, eu coloquei B sobre A, eu não poderia do outro lado ter invertido. Se eu estou falando aqui do lado esquerdo, que é a área, eu não poderia ter misturado com quantidade, né? A tendência é que não desse certo. Então aqui, se você se organizasse mesmo, ficava uma questão bem simples, cujo gabarito se encontra na letra C, 1.200. Questão número 4, concurso Petrobras 2014. A final da Copa do Mundo de 2014 foi disputada entre Alemanha e Argentina no Maracanã, que tem capacidade para 80 mil espectadores. Supondo-se que o estádio estivesse lotado, que exatamente 26 mil espectadores não fossem argentinos nem alemães, e que para cada 5 alemães houvesse 7 argentinos, qual o total de argentinos presentes no estádio? Vocês vão ver que essa também não é uma questão difícil, mas se você não organizar, é bastante informação. Então, nós temos aqui uma relação entre alemães e argentinos. Uma razão, 5 para 7. Tranquilo. Mas agora eu preciso dividir de forma proporcional. Eu já contei para vocês o segredo. Eu vou resolver essa questão por divisão proporcional, que eu estabeleci em 3 passos, só para lembrar vocês, tá? Isso está no nosso vídeo anterior. Eu costumo somar essas relações que eu tenho, nesse caso 5 com 7. Aí eu pego o total que eu quero distribuir proporcionalmente e depois divido por esse valor total das partes. Crio uma espécie de cota. A partir daí, já no terceiro passo, basta multiplicar essa cota pelo valor de cada um, que eu sei quantos ele representa em relação ao total. Se ficou confuso, não se preocupe, eu vou fazer agora na prática. Então, como é que eu vou começar? Vou separar por passos, tá? Eu vou somar as relações 5 e 7, que vai ser igual a 12. Depois eu vou pegar o total para dividir, só que aí nós temos um detalhe. Qual é o total? Ora, o Maracanã cabe 80 mil espectadores e está lotado. Muitos achariam, então, que o total é 80 mil. Mas ele quer a relação entre alemães e argentinos. E ele cita que 26 mil estão lá só para assistir. Nem são argentinos e nem alemães. Provavelmente brasileiros lá assistindo, em algum outro país. Então, esse total que eu quero distribuir é só entre os alemães e argentinos. Era um único detalhe assim que você tinha que ter um certo cuidado aqui, que é de subtrair 80 mil menos 26 mil. Então, o que você vai distribuir entre os alemães e argentinos, na verdade, é 54 mil. Agora sim, eu vou pegar esses 54 mil e vou dividir por 12. Porque aí eu consigo criar uma espécie de cota, que é 4.500. Essa não é a resposta, mas ficou fácil. Por quê? O que ele está perguntando? O total de argentinos. Então, esses argentinos têm dentro dessa relação 5 para 7 o valor 7, a quantidade de cotas que ele tem. Então, bastaria multiplicar 7 por esse valor que eu tinha encontrado no passo anterior, já da divisão proporcional. Então, esses 7 vezes 4.500 me deu um total de 31.500 argentinos. Essa resposta você vai encontrar aqui na letra E.
Questão número 5, concurso do Banco do Brasil 2015-2. Fábio possui certa quantia aplicada em um fundo de investimentos. Pensando em fazer uma viagem, Fábio considera duas possibilidades: resgatar 1/5 ou 1/4 da quantia aplicada. Optando pelo resgate maior, Fábio terá R$ 960 a mais para arcar com os custos de sua viagem. Qual é, em reais, o saldo do fundo de investimentos de Fábio? Quando ele começa a falar sobre valores, mas eu não tenho noção do total, e ele vai contando histórias, né? Um é a mais que o outro, um é 3 vezes mais, um relaciona de alguma forma, isso já me dá aqui uma ideia de que isso poderia ser modelado por equações. E aí nós vamos começar a fazer isso hoje, né? Já fizemos na outra aula, mas esse exercício aqui em especial, que inclusive caiu no concurso, poderia ser resolvido dessa forma. Eu sempre gosto de deixar claro que questões de matemática, em grande parte das vezes, não tem apenas uma forma de resolver. Eu crio aqui uma lógica de estudo com vocês, eu até falei na outra aula, ser bem coerente, né? Cobrar o que eu já expliquei nas aulas anteriores, e isso me leva para um caminho. É muito comum você encontrar essa questão resolvida, talvez por outros meios. Aí você vai poder escolher aquela que você acha mais interessante. Então, o que eu escolhi resolver aqui foi através da modelagem. Bom, como ele me pergunta qual é o saldo do fundo, e ele fala que o resgate é uma fração dessa quantia, que é esse fundo mesmo, eu achei que o mais interessante aqui era exatamente colocar esse saldo, essa quantia, como sendo o X. Saldo ou quantia aplicada, a mesma coisa, tá? É que tem hora que ele fala de um jeito e hora de outro, eu vou escrever dos dois para você não confundir. Ele vai ser meu X. O que mais que eu sei? Agora eu vou ler e entender tudo em função de X. Fábio tem essa quantia X, quer fazer uma viagem. Tem duas possibilidades. Eu vou escrever aqui, gente. A melhor maneira de você modelar um problema é escrevendo, tá? Você vai transformando um texto em linguagem matemática. O que é a primeira possibilidade? 1/5 da quantia, ou seja, 1/5 de X. E é por isso que eu falo, se eu escolho o X corretamente no início, quando eu ler pela segunda vez, ele vai sendo introduzido ali naturalmente. O que mais? Ele tem a segunda possibilidade, que é pegar 1/4 desse valor. 1/4 de qual valor? X. Então ele tem essas duas possibilidades. O que mais que ele diz? Que se ele optar pelo resgate maior, ele vai ter R$ 960 a mais. Gente, aqui talvez alguns tenham dúvida. Qual que é maior? 1/5 de X ou 1/4 de X? Gente, o maior é 1/4. Por quê? Se o numerador é o mesmo e você divide por um valor menor, o resultado tende a ser maior. Esse é o maior deles. Se eu confundisse e fizesse o exercício achando que o maior é o primeiro, você até chegar na resposta, ele ia ficar negativa. Tá? Mas não é o mais interessante aqui, o maior é esse. Agora, quando ele fala que se ele optar por esse maior, vai dar uma diferença de R$ 900, porque ele tem 960 a mais, então você vai dizer que se você pegar o maior, que é 1/4 X, e subtrair do menor, que é 1/5 X, essa diferença, que é o que vai sobrar, é igual a 960. Gente, essa é a parte mais difícil, principalmente para quem não está acostumado a modelar. Chegou aqui, em geral, os alunos tendem a conseguir terminar. Vamos mostrar como ficaria. Eu gosto, sempre que eu tenho essas frações dentro da equação, de fazer o mínimo múltiplo comum de tudo. E aqui o mínimo é entre 4 e 5. O mínimo entre 4 e 5 será 20. Então eu coloco o 20 aqui em todos e faço aquele esquema quando a gente tira o mínimo. Dividir pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. Então eu começo dividindo 20 por 4, que dá 5. 5 vezes 1x vira 5x. E aqui eu optei por colocar um traço só para todos os termos do lado esquerdo, tá? Aí eu continuo. 20 dividido por 5 dá 4, vezes menos 1x, menos 4x. Do outro lado, 20 dividido por 1 dá 20, vezes 960 dá 19.200. Por que eu gosto de tirar o mínimo de tudo? Porque aí eu posso cortar quando eu estou dentro de uma equação. Olha como ficou simples. Se eu tenho 5x e tiro 4x, sobra 1x, que é simplesmente x. E aqui já está pronto, 19.200. Essa é a resposta. Ele tinha R$ 19.200. Se ele optar por pegar 1/4 desse valor, ao invés de pegar 1/5,
ele vai ter R$ 960 a mais. Portanto, nosso gabarito está na letra B. Tá, aqui eu gostaria de dizer que isso aqui é um processo. Quem ainda não está tão habituado, talvez sentir um pouco de dificuldade em enxergar isso que eu fiz. O que eu posso dizer é, insista. Continue tentando fazer exercícios. Não vai aparecer em todo exercício, mas a partir dessa aula, onde eu introduzi essa matéria, isso tende a aparecer outras vezes, dentre outros conteúdos também. A partir da questão 6, já não são mais questões da Banca Sesgran Rio, mas são questões que eu coloquei estrategicamente que ajudam a reforçar a matéria que foi ensinada, né? Nesse processo de aprendizagem mesmo. É o nosso item 3.8. A questão 6 diz: uma substância química é composta de ouro e ferro na proporção 2 partes de ouro para cada 3 de ferro. Para fabricar 30 gramas dessa substância, quantos gramas de ferro serão necessários? E, de novo, se eu tenho um total, que é o 30 gramas, e quero saber a parte de uma das coisas, conhecendo a proporção, eu consigo usar aquela ideia de divisão proporcional, que é até bem simples. É assim que eu vou resolver. Lembra dos 3 passos? O que é o primeiro? Essa proporção 2 e 3 eu vou somar. E vou chegar no valor 5. Qual que é a segunda parte? Pegar o total que eu tenho para distribuir e dividir por esse valor que eu acabei de encontrar. Cheguei no valor 6, que é uma espécie de cota. Terceiro passo, multiplicar essa cota pela quantidade de cotas que cada um tem, que são aqueles valores relacionados. Eu só quero do ferro, então só me interessa aqui essa parte, que é 2. Então eu posso dizer que a parte do ferro é 2 vezes 6. Gente, já vai ser a resposta aqui, tá? Então nós vamos ter... Aliás, desculpa, ferro não é 2, ferro é 3. Meu, atenção é tudo, é o que eu percebi antes. Olha, 3 de ferro. Então a ideia é a mesma, tá? Só que ao invés de 2 vezes 6, será 3 vezes 6, que dá 18 gramas. Essa resposta você encontra aqui na letra D. Deixa eu aproveitar meu pequeno erro que eu já corrigi e falar, e se eu tivesse calculado, então, a parte do ouro, que seria 2, aí sim teria dado 2 vezes 6, que é 12. O que vocês vão perceber? Que se eu somar 12 mais 18, vai dar o 30, e que 12 está para 18, assim como 2 está para 3. Daria até para conferir. Então, quando você perceber que você tem as partes de todos e tem o total, para descobrir desse total quanto cada um receberá, ou terá, depende de cada contexto, essa estratégia funciona. Ela é bem prática, ela é fácil e resolve muitos problemas, não todos, mas sempre nessa situação que eu acabei de citar. Questão 7. Se 760 litros de uma mistura contém álcool e água na razão 14 para 5, então qual o número de litros de álcool na mistura? Para não cometer o mesmo erro daquela hora, eu vou escrever agora. Ó, o 14, álcool e água na razão 14 para 5. Essa ordem, tá? Primeiro é o álcool e o segundo é a água. De novo, situação bem parecida com a anterior, bem simples. Eu tenho um total de litros da mistura e sei a parte que cabe a cada um, que está na razão entre eles. Então, para saber quanto um deles terá, no caso ele pediu álcool, bastaria usar aquela estratégia da divisão proporcional. Eu vou começar somando essa relação entre eles, no caso 14 mais 5, que vai dar 19. Depois que eu fizer isso, aí eu vou pegar aquele total 760 e vou dividir pelo 19. Isso daqui vai dar 40. Quando não dá exato, você pode deixar em forma de fração, tá? Se não quiser trabalhar com decimal. Mas aqui deu. E finalmente você pega a parte que você quer, no caso ele quer o álcool. Com muita atenção, verifica que o álcool tem 14 partes e multiplica então por esse valor 40. Diretamente você já vai chegar na resposta, que é 560 litros. Gabarito que se encontra na nossa letra A. Gente, pode ser que no concurso de vocês não caiam questões tão simples, mas entender essa questão é o que vai ajudar vocês a fazer as questões um pouco mais elaboradas.
E aí, quando eu falo de elaborados, poderia ser as anteriores, né? Como eu disse, além de exemplos que eu fiz em sala, que eram da banca, tivemos correção agora, nesse vídeo, de 5 exercícios também da banca. Um deles, inclusive, já de um concurso do Banco do Brasil. Então, você tem uma noção aí de que se você entende esses mais simples, mesmo que o exercício fique um pouquinho mais complicado, você vai conseguir fazer também. Né? Nisso que eu me baseio, e por isso que às vezes eu incluo essas questões ao final, para você treinar um pouco mais. Questão 8. Uma pessoa deseja dividir R$ 270 entre 3 pessoas, de modo que a primeira receba o triplo da segunda e esta o dobro da terceira. Quanto recebeu a primeira pessoa? Então estamos diante de uma situação onde você nem tem exatamente o valor em forma de razão. Você tem valor em forma de relações. Inclusive com 3 pessoas, uma recebendo triplo de outra, outro dobro da outra, e assim. São questões que normalmente a gente já vai enxergar que pode ser resolvido por modelagem e equação. Reforço, pode ser, porque não é a única forma possível. Mas, como eu estava ensinando isso para vocês, acho que caiu perfeitamente bem e é o método que eu vou utilizar aqui. Só que aí nós temos 3 pessoas. Vou escrever primeira, segunda, terceira. Primeira dificuldade para quem está começando a resolver probleminhas agora é escolher corretamente o que é o x. Também dei essa dica na outra aula e vou reforçar. Às vezes você vai escolher o que não é o ideal, vai perceber enquanto está desenvolvendo, você pode recomeçar, não tem problema. Com a prática isso já não vai acontecer. Por exemplo, quando ele fala que a primeira recebe o triplo da segunda, eu já não acho interessante que a primeira seja x. Por quê? Porque se ele é x e ele é triplo da outra, a outra é ele dividido por 3. Eu já começo a trabalhar com fração logo de cara. É bom evitar. Quando ele fala que esta, que é a segunda, recebe o dobro da terceira, então a segunda também não é interessante que seja o x. E aí, por exclusão, eu ponho a terceira. E vocês vão ver que agora as coisas se encaixam. Se eu for agora de trás para frente, olha, a segunda recebe o dobro da terceira. Se a terceira é x, o dobro de x é 2x. Viram como fica fácil? Aí ele fala que a primeira recebe o triplo, mas não é o triplo de x, porque não é o triplo da terceira. Até poderia ser, mas é o triplo da segunda, que já é 2x. Então ele é o triplo de 2x. Só tomem cuidado com isso. Que na verdade dá 3 vezes 2 dá 6x. Agora sim, a quantidade total a ser dividida é 270. Então se eu somar quanto a primeira recebeu com o que a segunda recebeu, com o que a terceira recebeu, tem que dar 270. Ou seja, se eu somar o 6x com o 2x e com o x, tem de dar 270. Equaçãozinha do primeiro grau, você vai juntar os coeficientes. Se eu somar 6x mais 2x mais 1x, dá 9x. Com aquele detalhe de que eu só posso somar e também subtrair esses valores se for mesma variável e com o mesmo expoente. Se um fosse x² e o outro x, eu não poderia fazer isso daqui. Mas aqui eu pude. Então, 6 mais 2 mais 1 deu 9, sobra o x, 9x, igual a 270. Esse 9 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo para o outro lado, e eu vou chegar então na divisão 270 sobre 9, que é igual a 30. Mas esse 30 é o que a terceira recebeu. Até ter essa alternativa. Agora, o que ele pediu? Quanto recebeu a primeira? Ele quer isso aqui. Ele quer 6 vezes o x. Se o x é 30, 6 vezes 30 vai dar 180. Agora sim, temos a resposta para marcar, que é a nossa letra B. Depois de pronto, se tiver com tempo, em concurso dificilmente isso vai acontecer, dá para conferir. Porque a segunda vai receber 2x, que vai dar 60. Se eu somar 60 mais 30 mais 180, dá os 270. 60 é o dobro de 30 e 180 é o triplo de 60. Ou seja, tudo se encaixa depois de pronto. Mas para a gente aqui só interessava saber que a resposta está na letra B e acertar a questão. Número 9. Atualmente, quando o empregado sai de férias, tem direito a 1/3 do salário como abono. Ao sair de férias, o abono de João
mais R$6.000 de horas extras e atrasados foi equivalente a 3 vezes o seu salário. Quanto ganha João em reais? Mais uma vez, um exercício que relaciona algumas coisas aqui, mas que eu vou resolver por equação. Então, eu vou escolher o x como sendo o valor que João ganha. E aí, com isso, quando eu chegar na resposta, não tem mais que fazer nenhuma relação. Já é a resposta da questão. Agora, e se eu escolhesse isso e no meio do caminho isso fosse complicando? Não teria nenhum problema eu voltar e começar o exercício, tá? Então, dá até para fazer tentativa. Claro que num concurso você tem que ficar treinado para não perder muito tempo com essas tentativas. Mas no começo de um estudo, eu considero, né, quem está acompanhando minhas aulas, indo pelo cronograma, ainda está no certo começo de estudo. Nós temos um prazo, não é muito grande, mas ainda temos. Ainda dá para fazer isso, tá? Essas tentativas até pegar o jeito. Então, quanto ganha João, né? Valor que João ganha. Eu vou usar o mesmo termo, tá? Podia pôr salário e tal. Não. Vou pôr com o termo que o exercício pediu. Claro que isso aqui é o salário. E vou chamar isso de x. A partir daí, eu vou ler o exercício de novo, tentando relacionar tudo com x. Então, vamos lá. Atualmente, quando o empregado sai de férias, tem 1/3 do salário como abono. Então, o abono é 1/3 do salário. O salário é x, o abono é 1/3 de x. Também tem o costume de fazer isso, tá? E colocando pedacinhos antes de chegar na equação. Ao sair de férias, o abono de João, que é 1/3, mais R$6.000, foi equivalente a 3 vezes seu salário. Agora eu monto a equação. Olha, o abono dele é o quê? 1/3 de x. Mais 6.000. Esse é 6.000 mesmo, não tem x dentro dele. Isso é equivalente, ou seja, é igual a 3 vezes o salário. Mas o salário é quanto? X. Pronto, cheguei na minha equação. Resolvendo essa equação, eu tenho a resposta do exercício. Bom, eu gosto de juntar todo... Gosto não, a maneira mais correta de fazer. Juntar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem do outro. Só que eu vou fazer uma inversão aqui primeiro, depois eu explico por quê. Se 1/3 de x mais 6.000 é igual a 3x, então 3x é igual a 1/3 de x mais 6.000. Isso é opcional. Por que eu fiz isso, gente? Porque 3x é maior que 1/3. Então, quando eu passar 1/3 para o lado esquerdo, ele vai passar subtraindo. E já me dá um valor positivo. Se eu trabalhasse com ele do outro lado, depois eu ia ter que fazer a multiplicação por -1. Nenhum problema nisso, mas eu quis evitar. Então, eu passei 1/3 subtraindo e mantive do lado direito o 6.000. Como eu tenho fração envolvida, eu vou usar aquela estratégia de tirar o mínimo de tudo. Onde a primeira fração é sobre 1, a segunda é sobre 3 e a terceira é sobre 1. Mínimo entre 3 e 1, claro, é 3. Agora eu divido pelo antigo denominador e multiplico pelo antigo numerador. Eu vou ter que 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3x dá 9x. E aqui que 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 1x dá menos 1x, ou menos x. Já do outro lado, 3 dividido por 1 dá 3, e 3 vezes 6.000 dá 18.000. Agora que eu tirei o mínimo dos dois lados da igualdade de todos os termos, eu posso cortar os denominadores e já não tem mais fração. O que eu tenho é que 9x menos 1x dá 8x. E que do outro lado já era 18.000. Finalmente, esse x que estava multiplicando eu passo dividindo. E 18.000 dividido por 8 vai dar R$ 2.250. Já é a resposta, gente? Aqui é. Por quê? Porque está perguntando quanto que João ganha, que é o seu salário. E eu escolhi lá no início que esse salário já era o próprio x. Portanto, aqui nós já temos a resposta que está na letra B. Gabarito da questão 9. Questão número 10. Pedro gastou 1/3 da quantia que possuía e depois 2/9 dessa mesma quantia que possuía. Ficou ainda com R$40. Quanto Pedro possuía? Também estrategicamente, eu vou resolver por equação, né? Vou modelar, que eu chamo de modelar exatamente você transportar essa linguagem de texto, de problema, para uma linguagem matemática. E vou chamar de x quanto Pedro possuía.
É bom escolher isso no início, porque aí você vai reler a questão já sempre relacionando com esse x. Olha só, Pedro gastou 1/3 da quantia que possuía. Então, o que ele gastou? Primeiro, ele gastou 1/3 do que possuía, ou seja, 1/3 de x, porque eu chamei isso de x. E depois, ainda gastou 2/9 dessa mesma quantia x. Ele gastou os dois. Só que depois que ele gastou esses dois, ele ainda ficou com R$40. E daqui eu já consigo criar a relação, tá? Uma das formas seria o seguinte, pegar o valor que ele possuía, x, e tirar o que ele gastou, que é 1/3 de x e 2/9 de x. O resultado é o que sobrou, que é 40. Tranquilo. Agora que a equação está formada, eu vou tirar o mínimo de tudo. E nesse caso de 3 e 9, que dá 9. Vou dividir pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. Então, vou ter no primeiro termo, 9 dividido por 1, 9 vezes x, 9x. No segundo termo, 9 dividido por 3 dá 3, vezes menos 1x, menos 3x. E no outro, 9 dividido por 9 dá 1, vezes menos 2x, menos 2x. Do outro lado, tá? Aqui é como se fosse 1. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 4, 360. Aí eu posso cortar, porque é uma equação, né? Um termo de igualdade, tirei mínimo de tudo. Fiquei com o lado esquerdo, 9x menos 3x menos 2x. Dá para subtrair porque é a mesma variável de mesmo expoente. Isso aqui vai dar 4x, que é 9 menos 3 menos 2. Do outro lado eu já tinha 360. Então esse 4 que estava multiplicando eu levo dividindo para o outro lado. E o meu x será igual a 90. Como ele perguntou quanto Pedro possuía, e eu chamei de x quanto Pedro possuía, então já está pronto. A resposta já é R$90, que se encontra na letra I.